Agora vamos falar mais sobre o senhor, assim. Qual é a experiência mais impactante que o senhor tem, assim, com Deus? Rapaz, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pelo menos comigo. Aham. Claro que nem todo mundo é do mesmo jeito. Mas pelo menos comigo, as experiências que eu já tive assim, mesmo com Deus mesmo, foi nos momentos pior da minha vida. Tipo assim, eu tava numa provação grande que eu cheguei a, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Aí de repente, fiz campanha, orei e tal, e de repente Deus solucionou, Deus entrou com providência, e enfim. Eu já tive já algumas experiências com o Papai do Céu, de maneiras mesmo inexplicáveis. Uhum. Mas tem, assim, alguma mais impactante, assim, que o senhor pode mencionar? A mais impactante foi, eu já falei várias vezes na igreja, claro que aqui no É. canal ninguém sabe, né? Mas eu já falei na igreja a questão do acidente. É sempre quando eu lembro, eu não vou chorar porque o povo disse que Por feio não é enquanto... chorar, Brutinho, feio é arrumar da cara. Mas no acidente mesmo, que foi em 2002 para 2003, e eu tive um acidente muito mesmo Como foi esse forte. acidente? Foi um acidente lá da moto, que eu tava sentado na moto, não tava andando, tava só sentado na moto. E o rapaz tava A vindo, moto tava parada, né? a moto tava parada, eu tava sentado na moto, e o rapaz tava, era 9 horas da noite, no interior, na época não tinha nem energia, foi em 2002 que os interiores antigamente não tinha energia. Uhum. Aí o que eu tava sentado na moto, o rapaz tava vindo, ele tinha 14 anos e ele tava aprendendo a dirigir um trator, uma máquina, Eu sei. entendeu? Tava aprendendo a dirigir. E o rapaz que tava, o que tava aprendendo tinha 14. E o que tava ensinando tinha 16. Oxe. E isso, à noite. E eu Ah, tava Maria. sentado perto da moto. Aí quando o trator tá passando aqui, ele perdeu o controle lá que ele tava aprendendo. E Aham. todos vocês aqui que já aprenderam a andar de carro, sabem que quando você tá aprendendo, aí vem você acelera bruscamente que o carro vai a 1000. Entendeu? E o que tiver na frente leva. Confundo o acelerador com o freio. Sim, então o rapaz lá, segundo ele disse que foi pisar no freio, pisou, foi no acelerador e pisou. E Ah, veio forte. Só que eu pensei que quando chegasse bem, faltando 1 metro pra bater em mim, eu pensei que ele ia parar e não aí parou. o senhor nem se mexeu. Não, não teve como se mexer. Eu tava na moto e ele, sentado na moto, ele só me pegou de cheio. Passou os pneus por esse lado, por outro, e eu fiquei aqui no meio. O trator passou. E eu entrei debaixo do trator com moto, com tudo. Eu tava sentado na moto. Então o que que acontece? É onde às vezes a gente fala e as pessoas, rapaz, isso é história. Mas debaixo do trator. Eu. Minha blusa, a camisa que eu tava vestido na época, enganchou em alguma coisa no trator e o trator não passou. Foi me arrastando e o menino não parava. Eu embaixo, ele foi me arrastando. Aí o que que acontece? Embaixo do trator, eu falei assim, mas eu não falei conversando, em pensamento. Eu disse, Uhum. Senhor, em pensamento, Senhor, cadê as promessas do Senhor na minha vida? Que o Senhor falou que ia me usar na terra e eu tô morrendo. Eu pensei assim, em questão de segundo. Então eu ouvi a voz de Deus debaixo daquele trator. Uma voz falou comigo, questão de segundo. Eu acho que 3 ou 4 segundos. Eu ouvi uma voz falando assim: por isso mesmo que tu não vai morrer, porque tenho eu obra para realizar na tua vida. Eu ouvi a voz embaixo do trator, por isso mesmo que tu não vai morrer, eu tenho obra para realizar na tua vida na terra. Eu ouvi a voz do Senhor falando comigo. Então foi ali quando a minha blusa desenganchou, o trator foi embora e eu fiquei para trás. Só que eu fiquei todo moído, levaram para Floriano e tal, mas estou aqui vivo glorificando a Deus. Então eu ouvi a voz, eu senti uma presença gloriosa aí embaixo daquela máquina. Aí o senhor passou, ficou no meio do trator e os dois Fiquei. pneus do lado. Para você ter uma No ideia, caso é 4, né? É, quatro pneus. Pra você ter um. E tem dois que ele era bem altão, bem mais alto que um de Eu nós, sei. entendeu? Uhum. Aí o que que acontece? Pra você ter uma ideia, a moto estraçalhou toda. A moto ficou só bagaço. Estraçalhou toda. E eu entrei junto com ela, que eu tava sentado nela. E Rapaz, entrei aí junto foi, com ela. E foi um tô grande, vivo aqui. foi um grande milagre, Um hein? milagre. Os meninos que vinham lá no trator, que vinham ensinando e o que vinha dirigindo, eles mesmo disseram, rapaz, eles falaram pra mim depois que eu voltei em Floriano, eles imaginavam que eu tava perna pra um lado, cabeça pro outro, eles não imaginavam que eu tava vivo, não tinha como. Não tinha como. Como é que você Ah, vai entrar debaixo de uma máquina, a pessoa acelerando, você montado em uma moto, que eu tava sentado na moto. Como é que você vai imaginar que alguém vai sair com vida? Não tem como. Só um milagre mesmo. verdade, um grande milagre de Isso Deus, foi em né? 2002. Qual foi, 2002? Foi. Qual foi a maior aprovação que o senhor já passou assim depois de evangélico? Rapaz, financeira. Passei prova financeira. Muita aprovação financeira, não Já, foi? já, já. É quando eu casei em 2005. Casei em 2005 e eu só tinha duas coisas. A coragem era uma.
Não tinha uma casa, não tinha nada, entendeu? Aham. Aí o que que acontece? Só que antes de eu casar, eu já tinha tido algumas coisas. Mas, mesmo na igreja, eu confesso que quando eu era jovem, eu tive algumas vaidades. Não de tal, entrar em bebida alcoólica. Não, mas eu tive algumas vaidades, não sou. Aí, alguma coisa que eu consegui, eu pedi. Uhum. Entendeu? Então, quando eu casei, eu não tinha nada. Aí, 2 anos depois. Não foi nem 2 anos depois, veio o primeiro filho. E aí, quando ele nasceu, teve algumas enfermidades que tinha que levar para o hospital. Aí, o que que acontece? Tipo assim, 2 horas da manhã, ter que ir para o hospital, levar um filho. E você não ter uma moto, você não ter um carro E nem ter e dinheiro. nem ter dinheiro. Isso aconteceu comigo, não foi só uma vez. E como era que levava, pô? Mas o que que acontece? Deus sempre cria uma porta, abre uma porta, entendeu? A gente orava e às vezes ia atrás do vizinho que tinha um carro ou que tinha pelo menos uma moto, chegava, contava a situação. Rapaz, eu tô passando por isso, assim, meu filho tá doente, tem que levar para o hospital. Tem como o senhor ir lá comigo no teu carro, depois eu lhe pago. Se eu não conseguir lhe pagar com dinheiro, mas depois você me arruma aí, nem que seja um quintal para me limpar teu quintal. Entendeu? Mais ou menos Ia assim. dando certo. Ia dando certo. Então, É Era verdade. sentiu do vizinho? Que vizinho é que ele tá falando? Não, rapaz, o vizinho dele, isso era mais de 2000 e 2005, lá atrás ele nem, 2006, nós nem 2007. conhecia ele não, rapaz. Ah, Rapaz, o Brutinho, não esquece o vizinho.